Relacionamento com pai solteiro. Vamos falar aqui sobre os pais solteiros, porque enchem o saco falando das mães solteiras, tá? Colocando efeito nas mulheres, como coisa que não tá cheio de homem aí solteiro com filho, tá? E vem só colocar defeito na gente, como se fosse assim, um fardo, o maior defeito, né, do mundo. Onde eu falei pra vocês, eu me relacionei com os dois meus ex, eles tinham filhos. E aí eu vi uma lista das desvantagens de se relacionar com uma M-Sol. E aí vamos comparar com as listas dos pais, né? Os pais Sol. Paternidade socioafetiva. A questão de que tu tá criando, né? Tá aquela criança ali. E aí passa o tempo, vai, né? Te separa da tua. Quem tá tendo um relacionamento. E aí entra com um processo judicial de paternidade socioafetiva, dizendo que tu é pai pela afetividade. Pega umas fotinhos ali das redes sociais, alguma outra prova, algum boletim que tu assinou ali e tá. Tem a prova, no juiz. E pode ganhar pensão. E pode ganhar duas pensões, o pai dá a pensão e tu como padrasto, ou madrasta, aí eles não falam. As madrastas também. Madrasta, mulher que trabalha bem, tá? De entrar nessa, do juiz interpretar. Vou ser bem sincera com vocês, gente. Eu ficava assim. E fico, né? Fico de cara quando tô falando. Assim, falo de uma maneira sempre colocando mais pra baixo. Mas, se parar bem pra pensar, tem coisas até que a gente tem que pensar que tem que dar razão pra eles. E tem que ver também. Essa única coisa que mais me dá nojo hoje é a questão que não falo dos pais sol. Por que as mulheres têm que aceitar, tem que, entendeu? Que nem eu mesmo, eu não tenho filho. E por que eu gostava, tá, do cara, eu nunca pensei nisso, e não penso. A minha mãe disse que eu sou errada, como que eu não vou pensar de querer homem com filho se eu não tenho filho pra me incomodar? Aí já tem um de entrarem com a pensão socioafetiva, né? Entrar com processo. Outra que eles falam, né? Ponto conta, conviver com ex, como os caras têm que conviver com os ex das mulheres e a gente tem que conviver com as ex. Os dois que eu tive, assim, uma, né, não tive problema porque o meu ex já tava separado há muito tempo e a outra, como ele tinha mal separado dela, tava comigo, ela fez um inferno. Ela se juntou com a outra ex dele, que não gostava dela, passava as duas brigando. Como eu disse pra vocês, ele era narcisista, tinha um monte pra mim era as pitcome, sabe, gente? Bem, vamos falar bem assim, tá? Aquelas mulherzinhas que não trabalham, que não querem nada da vida, que as pessoazinhas assim, sabe? Mas ele se achava todo, que tinha um monte na volta dele, dessas asinhas. E aí, inclusive essas ex dele, bem as beinhas. E aí elas se voltaram contra mim. Fizeram a minha vida um inferno. Olha, tem tudo isso. Então até tem que concordar. Tem que concordar. Ele falou uma ex, imagina se tem mais de uma ex pra te infernizar. A criança pode gostar de ti, mas o pai é outro. Ela, na primeira oportunidade, primeira bronca, ela vai dizer: tu não é meu pai, tu não é minha mãe. Ah, me diziam, tu não é minha mãe. Aí a minha, aí a minha mãe diz que eu sou baita trouxa. Eu sempre tentando agradar, presentear, fazendo de tudo pra agradar. Eu não tenho filho. Trocava, fazer comida, dava comidinha na boca das crianças, ficar cuidando de babá. Mas olha, eu fazia o meu melhor. E ouvia uma criação. Inclusive até de estar desconfiado, assim, de que eu não tava cuidando bem, mas eu sempre tive o cuidado de estar sempre com outras pessoas junto. Sempre tava a minha sogra, meu cunhado, sempre junto comigo. Isso é uma coisa assim que você tem que abrir o olho, não tá aqui na lista. Mas quando a gente tá assim, tu é padrasto ou madrasta, e tu tá cuidando por algum momento que saiu e tu fica sozinho com a criança, tem que abrir muito o olho. O homem mais ainda, para o cara ser acusado, né, de uma pedofilia, de uma assédio, de uma coisa. E a mulher também, gente, tem muitos casos. A maioria acontece mesmo, são acusados e é verdade. Mas essas falsas acusações acontecem. Então, não é uma boa essa de estar sozinho. É claro que eu digo assim, gente, é tudo com o tempo tu vai vendo, né, gente?
Mas no começo, quando tá recém te relacionando, tu tem que abrir mais o olho com esse tipo de situação. Essa é uma bobagem, né, gente? Vou ficar, deixa contigo, né? Ficar cuidando da criança. Mas aí vocês têm que ver tudo isso. Será que não vai dar alguma coisa? Que nem eu mesmo já tinha essas vezes que já me odiavam. Elas faziam um complô, reunião, pra me infernizar ele. Pra armarem uma, tava aqui, ó, por isso aqui. Então você tem que abrir mais bem o olho. De preferência não fiquem sozinhos com a criança, tá? Não deem margem. Não pode mudar de cidade e de estado sem autorização. Exatamente, né? Tu tá com a pessoa, mas aquela pessoa tá presa naquela cidade. Eles falam né, questão das emissol. Eu tô falando a questão dos Pai Sol, tá? Vamos trazer pro Pai Sol. A mesma coisa. A louca começar a fazer chantagem. Vamos embora pra Santa Catarina. Eu sou aqui do Sul, né? Do Rio Grande do Sul. Aí ela dizia que ia pra outro estado. Vou falar meus pais pro outro. Nunca pensou em ir embora. Mas falava em ir embora pra fazer chantagem. Pra pressionar ele de ficar com as crianças. Gente, hoje em dia, assim, ó, zero trauma. Eu tenho um professor de matemática que diz zero trauma, zero problema. Acredito que a gente não ficou junto porque não era pra ficar, não por criança, nada disso. Não acredito nessa também. Se o cara quer, ele fica, tá? O homem tem mais essa ainda. Se o cara não. Ele gosta da mulher, ele. Olha, infelizmente, filho é a última coisa que eles pensam. Uma mãe não deixa de um filho, é mais difícil a mãe abandonar um filho. Agora o pai, é óbvio, né? Tá bem clarinho pra vocês. Mas que são tudo coisas que podem acontecer, que pra mim me aconteceram. Que inferniza a vida da gente. E lidar com birra de criança. Né? E não tá aqui na lista, né? A questão assim de que da tua tempo, da tua dedicação, né? Teus bens materiais, tudo que tu vai colocar naquela criança. Porque a criança tá ali, tu vai, né, até pegando. Lógico que você, né, que é um filho teu, um filho emprestado. Só que tu dá todo o teu amor, todo o teu carinho, toda a tua atenção. Dinheiro, porque tu compra coisas pra criança. Se a criança ficar doente, do tipo que for, se tem, por exemplo, um câncer, algo grave, tu vai gastar uma fortuna, tu vai fazer de tudo. Se tu tem, vai todo teu último centavo pra aquela criança viver. E pra nem muito obrigado te dizerem, pra depois qualquer coisinha dizer, tirando tua cara que tu não é mãe, tá? A mesma coisa, não é pai, mas tu não é mãe também, vale o mesmo sentido. Mas o que eu vou dizer pra vocês? Mesmo passando por tudo isso, a minha mãe diz, mas tu é bem trouxa de querer se relacionar com esse tipo de cara. Eu não queira homem que tenha filho, mas mas olha a minha idade, eu tenho 35 anos. Uma mulher com mais de 30 anos, só que eu pego um gurizinho de 20 e olha, mesmo os de 20 já tem filho. Como é que eu vou querer que um cara de 30 anos, de 40 anos, de 50, eu não tenho problema, por exemplo, se tivesse me relacionar. O cara que eu gosto mais é da minha idade, assim, até 40. Mas se tivesse, por exemplo, 50, fosse me relacionar, poderia acontecer. Ele vai ter filhos. Dificilmente o cara não vai ter filhos. E aí os homens também querem exigir a mesma coisa. Por isso que eles querem bem novinha. Só que eu disse pra vocês, que é bem novinha, aí tem a questão que é interesseira, a questão que será que gosta de ti mesmo, fulaninho? Tem guriazinha, menina de 15, 20 anos, vai gostar de ti com 60, 70 anos. Verdadeiramente sem interesse. Então, tem todas essas questões. Como eu disse assim pra vocês, tu gosta da pessoa, é difícil então, tu tem um script, é assim, as coisas acontecem na vida. Quanto mais tu planeja, mais enchem a boca pra dizer que não querem mãe solteira, mais pegam. Eu nunca nem pensei nessa questão de pai solteiro, nunca pensei nisso. Só que, é claro, tem coisas que é bom a gente pensar, que acontecem. Hoje em dia, assim, se eu fosse me envolver com um cara, né, que tivesse filho, eu só primeiro ia me pôr respeito, tá? Isso não tem que ter falta de respeito. Meu primeiro ex, o filho dele começar a dizer que eu odeio ela, odeio. Ele tinha 5 anos e começava.
Sendo que eu ia comprar bons presentes, eu tratava ele super bem. Ah, olha, nem a mãe dele me tratava bem como eu tratava ele bem. E ele me faltava com respeito. E aí a minha mãe hoje em dia diz, mas não é que ele te faltava com respeito. Ele fazia, a criança fazia isso. Eu não tenho. Eu sei que é criança, entendeu? Ele, faltava alguém para ensinar. Mas aí minha mãe disse, tudo é caso pensado. Esse cara era tão manipulador que o guri fazia isso, é capaz de ele mandar o guri em casa fazer isso. Ele fazia isso e não repreendia o guri pra ver até onde tu ia, pra ver como tu era trouxa. Que ele fazia tudo que ele fazia, tu não sabia impor, né, respeito. Tinha que impor com ele, falar com ele. Ó, tu vai. Porque isso é um desrespeito. Isso era ele me desrespeitando. Na criança, né? Porque a criança tava falando aquilo ali, era pra ele se impor. Aí o que ele dizia que, eu amo meu filho. Eu não vou trocar o meu filho por mulher nenhuma, mas eu não tava exigindo. Eu acho, normal, né? Como é que tu é pai, ou tu é mãe, tu tem que amar primeiro teu filho. É um amor diferente, né? O amor incondicional é de um pai para um filho, da mãe para um filho. Até eu acho que nem é saudável quando diz que casal é amor incondicional. Pode ser amor, mas não incondicional. Não sei, é diferente, entendeu? E eu não via isso. Eu não tava competindo com a criança. Não tem competir, isso é coisa de gente doente. É diferente. Eu até vejo o Zé de Pio dizendo, porque não vai me dar atenção. Mas quem é ter atenção? Tu é um bebezinho que precisa de atenção, disputar com uma criança. A atenção é diferente. E não tenho problema nenhum com isso, entendeu? Só que não, eu vejo assim, jamais ia me faltar com respeito de novo. Porque eu não ia ver falta de respeito da criança, eu ia ver falta de respeito do cara. Eu já ia começar a imaginar, se fosse hoje, 2023, o cara me fazer isso, eu ia me dar por conta. Que se aquilo ali, daqui a um pouco, quando vê, ele ia começar ele me gritar, como ele me fez, né? Me gritar, me trair, até tudo que ele me fez. Agressões, tudo. Que começar naquilo ali. A primeira atitude foi com a criança. E, e outra coisa assim, né? Se fosse eu me envolver com um cara que tivesse filho, a questão de que não é meu filho, é meu enteado, tá? Ia ser mais. Podia gostar da criança e tudo. Gosto de criança, não tem problema, né? Ia impor respeito, tudo. Mas não é meu filho, não ia tratar como filho, não é meu filho. Tá? Se for meu filho, filho é registrado em cartório, tá? E não ia ser assim, por exemplo, fosse adotar uma criança. Até tem, assim, já me relacionei com um cara que disse, não, mas não tem filho, aí tu pode ser a mãe dele. Mas não é tu ser, ser criança vai te ver. Pra te ser mãe, tu tem que adotar, papel passado, tudo bonitinho. É diferente. É diferente. Entendeu? Porque eu não ia ter essa ilusão. Não ia ter essa. Comigo que não ia ter essa ilusão, gente, de eu sou mãe, uma empresa. Não existe. Não ia ter essa ilusão. Então não ia. Entendeu? Não ia ter nenhum sentimento ruim. De tristeza, de decepção, nada. E a questão judicial também. A questão essa do sócio afetivo, né? Eu ia ver bem como resolver isso antes. Ia pegar advogado, tudo. Se tivesse sério com o cara, que ele tivesse criança. Tudo isso ia ver antes. Mas dizer assim, não vou me envolver com um cara, o pai sol, mas a minha idade é o normal, só que eu quero o gurizinho, menininho. E não é o meu gosto, assim, não combina. Acho que não combina comigo. A mesma coisa assim que eu digo pros caras. Tu tem 40, 50, 60 anos, o que tu quer? Não quer emissol, o que tu quer da vida? Quer guriazinha de 12 anos? Mas, deixe os comentários, sugestão para os próximos vídeos, te inscreve se é inscrito, dá uma curtidinha que eu tô começando o canal. Vocês se inscrevam para vocês irem me acompanhando, verem o que a gente vem falando aqui no canal. Bem legal que eu conto, sempre falando o que vocês vêm me pedindo.